Aleluia. Pai, nós te damos graças por essa manhã, pela oportunidade que temos de estarmos expostos à tua palavra e à unção do teu Espírito. Te louvamos porque o nosso amor tem aumentado cada vez mais de uns para com os outros. Te agradecemos, Pai, por esse tempo em que o Senhor nos inspirou a falar e meditar sobre esse assunto, Senhor. Cremos que temos crescido e vamos crescer ainda mais. Temos recebido não apenas informação, conhecimento, mas revelação, Senhor, e podemos andar no amor de Deus e vermos os resultados manifestos em nossa vida e na vida daqueles que têm sido tocados por esse amor. Nós te louvamos, Pai, por esse dia precioso, onde seremos acrescentados pela tua poderosa palavra. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, querido. Sejam multiplicadas no pleno conhecimento dele. Você pode sentar. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Quantos aqui estão gratos ao Senhor pela oportunidade? Estamos gratos a Deus por estarmos aqui. Amém? Para um novo culto sobre esta série, Amor, o Caminho Mais Excelente. Tem sido um tempo precioso, um tempo de crescimento, de revelação dentro deste assunto, e nós temos vivido experiências no nosso dia a dia, onde já tem sido possível praticar as coisas que nós temos ouvido. Amém, irmãos? Aleluia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 3, versículo 18. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Você percebe que estamos em um formato um pouco diferente, devido às últimas instruções do governo do estado. Estamos observando alguns protocolos, amém, necessários para esse tempo que nós estamos. Isso também é andar em amor, amém, irmãos? Nos submetermos às autoridades, às instruções. E nós, respaldados pelo Ministério Verbo da Vida, estamos aqui nessa manhã para darmos continuidade aos trabalhos que o Senhor nos tem confiado. Então vamos procurar respeitar todas as instruções que foram dadas de antemão, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vamos fazer tudo dentro do padrão. Amém, queridos? Aleluia. Então, 1 João capítulo 3, versículo 18 diz: Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Amém? Nós, em continuidade a tudo aquilo que estamos falando sobre o amor de Deus, nessa manhã quero falar sobre um tópico importante dentro desse assunto. Nós vamos compreender por essa leitura que o amor, assim como a fé, tem ações correspondentes. Diga comigo, o amor tem ações correspondentes. Então, João declara: não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Amém? Nós percebemos Deus dando esse exemplo. A Bíblia diz que Deus é amor, e lá em João 3,16 declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus demonstrou o seu amor não apenas através de palavras. Ele manifestou o amor dando Jesus Cristo para morrer por nós. Amém, irmãos? Então em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, vai asseverar essa verdade de João 3,16. Romanos capítulo 5, versículo 8, abre lá. Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Está escrito: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Amém? Então temos do próprio Deus o exemplo de que amor não constitui-se apenas em palavras.
Nós demonstramos amor através de ações correspondentes a Ele. Amém? Antes de tudo, Jesus é o nosso exemplo, nosso modelo. E nós percebemos Jesus se movendo em amor, em compaixão em relação ao ser humano, ainda que não merecendo, ainda que o rejeitando, ainda que dando as costas para Ele, Jesus os amou. A Bíblia diz, quanto ao traidor, que Jesus amou até o fim. Amém, irmãos? Lá naquele contexto de ceia, na última, onde Satanás em seguida enche o coração de Judas, a Bíblia diz que Jesus ainda o chama de amigo. Jesus ainda expressa amor, consideração por aquela pessoa, ainda sabendo que ele havia de traí-lo. Então, Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos capítulo 12, versículo 9. Porque lemos que é através de atitudes e em verdade. Nesse sentido, Romanos 12, 9 diz: o amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amém? Então, dentro do amor não pode haver fingimento. Nós estamos falando do amor de Deus. Amém, irmãos? Fingimento não é uma característica do amor de Deus, não faz parte desse amor. O amor de Deus é sincero, o amor de Deus é verdadeiro. Amém, queridos? A Bíblia diz que nós não devemos mentir uns aos outros, devemos falar a verdade, cada um a seu companheiro. Amém? 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, abre lá. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 22. Está escrito: considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Amém? Então, nas nossas relações fraternais, na nossa interação como irmãos em Cristo, não pode haver fingimento. Nós precisamos nos amar de maneira sincera, e a Bíblia diz que deve ser intensa essa relação, esse amor, a expressão desse sentimento divino. Amém, queridos? Então não devemos nos permitir que nos encontremos nesse lugar de hipocrisia, de fingimento, de dissimulação. Amém, queridos? Se deixarmos o amor de Deus de fato dominar a nossa vida, essas coisas não estarão presentes em nós. Amém? Então vamos para um outro texto, que está em Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28. Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28. Antes de fazermos essa leitura, queria comentar algo relacionado à vida de Jesus, ao seu ministério, à interação com as pessoas. Jesus era gracioso com o pecador, a fala de Jesus era tolerante. Jesus dava ao pecador oportunidades e ele tratava os pecadores de maneira graciosa. No entanto, havia um grupo de pessoas que eram constantemente confrontadas por Jesus. Quem eram essas pessoas? Eram os religiosos hipócritas. Jesus confrontou abertamente hipócritas muitas vezes. E nós vamos ver dentro dessa narrativa, Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28, que está escrito: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Veja que Jesus está lidando com um tipo de pessoas que não lhe agradava, então Jesus as confrontava, dando oportunidade para que elas mudassem de comportamento. De fato e de verdade, irmãos, nós
temos a condição de nos vermos livres de coisas como essas, uma vez que o amor de Deus é derramado em nosso coração. Enquanto pecador, enquanto homem natural, essas coisas estão intrínsecas à natureza caída. A hipocrisia, a falsidade, a mentira, aquelas obras da carne, que não devem mais fazer parte da nossa vida, porque nós temos o amor de Deus dentro de nós e temos plena condição de sermos verdadeiros uns com os outros. Amém, queridos? Deixa eu dizer uma coisa, você está com a máscara, mas não está amordaçado. Você pode falar debaixo desse pano, pode dizer amém, glória a Deus, interagir dessa maneira, amém? Aleluia. Pelo menos para eu saber que você está aqui. Não é que vai afetar minha mensagem, amém? Não sou movido por aleluia e glória a Deus. Mas não se dispersa, porque Deus está liberando coisas sobre nós, irmãos, que vão afetar a nossa vida, o nosso dia a dia. Não seremos mais os mesmos quando essa série terminar. Amém, queridos? Vamos andar em outro nível, em outro patamar. Nós estamos trilhando o caminho mais excelente. Aleluia. Então, esses hipócritas a quem Jesus fez referência, essa palavra remete a atores, pessoas que dissimulam, pessoas que encenam. Jesus disse sobre aquele grupo de pessoas: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja que é perfeitamente possível alguém declarar amor com a boca, mas o coração não condizer com aquilo que está dizendo. É perfeitamente possível alguém declarar amor a Deus, mas o interior está contaminado, está podre, e as suas ações não corresponderem àquele amor a que essa pessoa declara. Então Deus deseja um alinhamento entre boca e coração. Um alinhamento. A confissão da fé que funciona, irmão, é crer com o coração e confessar com a boca. Não é só falar a palavra de Deus, não é só declarar coisas, não é só dizer aquilo que você deseja, aquilo que você gostaria. Não, irmão, precisa haver uma conexão entre coração e boca, e só a palavra de Deus pode fazer isso dentro de nós. Promover a forte convicção do entendimento acerca de algo, e uma vez que você está tomado daquele sentimento de Deus dentro de você, você fala, e aquilo produz resultados. Quando o coração de fato ama a Deus, e você declara esse amor, algo no céu se move, coisas se movimentam. Quando nós estamos sinceros para com Deus, o nosso coração está alinhado com a nossa boca. Então Jesus lamenta o fato de que pessoas honravam com os lábios, mas o coração estava longe. Amor bíblico não está limitado a palavras. Amor bíblico tem muito a ver com as nossas ações. Eles não demonstravam no dia a dia que de fato amavam e honravam a Deus. Não, havia desonra. Então o sacrifício deles não era aceito, aquelas palavras não eram consideradas por Deus. Sabe, irmãos, mais do que ouvir as nossas palavras, Deus está ouvindo o nosso coração. Ele sabe o que vai no nosso interior, Ele identifica as nossas motivações. Ele sabe o que nos move quando dizemos algo, quando falamos, declaramos algo. Aleluia. Então é um tempo de alinhamento de boca e coração. Aleluia. E a nossa vida, as nossas ações precisam estar atreladas, arraigadas, fundamentadas no amor de Deus. Caso contrário, tudo vai ser queimado. Não vai restar nada quando estivermos diante dele e as nossas obras forem verificadas pelos olhos que são como chamas de fogo. Então, ao contrário do que muitos pensam, o amor é firme ou até severo muitas vezes. O amor não é conivente com coisas contrárias ao caráter de Deus. Aleluia. Antes de falarmos sobre isso, volta num texto, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, ainda falando sobre a questão da hipocrisia. 1 Pedro 2, 1.
Está escrito: portanto, livre-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. A Bíblia está dizendo: livre-se, despoje-se dessas coisas, abandone isso, atire para longe, arranque da sua vida. São coisas que nós devemos, irmãos, ser radicais, extirparmos de nós, porque fatalmente vão atrapalhar o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento com as pessoas. Então não podemos andar em hipocrisia, não podemos admitir que hipocrisia esteja presente na nossa vida. Devemos nos encher da palavra do Senhor, tomarmos consciência desse amor que está fluindo dentro de nós e andarmos à altura dessa revelação. Amém? Então as nossas ações serão influenciadas pelo amor de Deus quando nós permitimos que esse amor nos domine. Quando eu deixo o fruto do Espírito se manifestar através da minha vida. Eu tenho oportunidades, irmãos. Todos nós temos no nosso dia a dia de andarmos em amor ou não. Engraçado que naqueles dias onde eu estava pregando sobre isso, sobre ser paciente, ser tolerante com as pessoas, sobre não se irritar facilmente, porque o amor de Deus é assim. Eu estava no trem, e o trem estava lotado. Um homem estava sentado na minha frente, eu em pé segurando ferro, e eu não notei que eu estava próximo dele. Então aquele homem, de repente, enquanto eu estava lendo, me deu um coice nos pés, e eu olhei para baixo assustado, e ele disse: se afaste. Eu disse: me perdoe, eu não havia notado que estava lhe incomodando. Na carne, irmão, o desejo foi de dar outro coice, mas a palavra ainda estava ecoando dentro de mim. E lembra que eu disse a você: não vai ser incomum você ouvir a palavra na igreja, você ler sobre isso, e no dia seguinte você ter a oportunidade de andar nisso ou não. Uma briga poderia ter acontecido naquele trem, se eu tivesse revidado aquilo. Mas o amor deixa passar. Amém, irmãos? Aleluia. E eu percebi que a minha atitude o constrangeu, ele ficou desconcertado. Lembra que o amor vai constranger as pessoas? Fazer aquilo que não era esperado, reagir de uma maneira que as pessoas não imaginavam que você reagiria. Agora você vai ser tentado a revidar? Sem dúvida, tua carne vai gritar, vai querer fazer um escarcéu, mas você vai andar segundo aquilo que você e eu temos ouvido e aprendido. Porque não foi do outro jeito que aprendemos de Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Então, ao contrário do que muitos pensam, o amor é firme ou até severo quando necessário. Mas a Bíblia diz que Deus é amor, não é? Mas veja um texto de Romanos 11, 22. Romanos 11, 22. Dentro desse amor de Deus existe algo que nós vamos citar dentro desse versículo. Romanos capítulo 11, versículo de número 22. Diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Vamos ler de novo? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade para contigo. A bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. Veja que existe severidade no amor de Deus. Amém, irmãos? Severidade, quando é necessário, é aplicada em situações, em contextos específicos. Provérbios capítulo 27, versículos 5 e 6. Vamos lá? Provérbios 27, versículos 5 e 6.
Então o amor de Deus é firme e até severo quando necessário. Provérbios 27, 5, 6 diz: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Veja que alguém que ama pode ferir em determinado momento ou lidar com severidade quando necessário. Mas a Bíblia está dizendo que fiéis são essas feridas. Elas vão promover um resultado depois. Podemos exemplificar isso em relação à correção que aplicamos aos nossos filhos. Quem é que gosta aqui de às vezes dar umas varadas nos filhos? Às vezes, irmãos, parece que dói mais na gente do que neles, não é assim? Então, supostamente, uma ferida ali foi feita. Eu não estou falando de agressão, não estou falando de exageros, eu estou falando de praticar um tipo de educação que a Bíblia respalda, que infelizmente a sociedade que nós estamos vivendo rechaça, critica, condena, mas é bíblico quando necessário corrigir filho com vara. Amém, irmãos? É necessário, e nós vamos ler alguns textos sobre isso. Agora, muitas pessoas não aceitam esse tipo de correção que está atrelada a uma ação do amor. Diga comigo, correção é uma ação do amor. Nós vamos encontrar isso biblicamente. A Bíblia deixa muito claro que quem ama corrige. Agora, tudo está em como se dá essa correção. Amém, irmãos? E aí a Bíblia coloca equilíbrio nessas coisas, mostra como isso deve ser feito. Mas, veja, a Bíblia está dizendo que é melhor a repreensão aberta que o amor encoberto. É melhor confrontar muitas vezes na cara porque ama, do que simplesmente ignorar algo que lá na frente pode destruir aquela pessoa que você ama. Então, por amor, você confronta, você corrige. Será que Paulo tinha raiva de Pedro? Será que Paulo odiava Pedro, tinha inveja, algum sentimento carnal a respeito do apóstolo? Não, irmãos. Com certeza, Paulo honrava Pedro, considerava Pedro como um homem de Deus, alguém que andou com Jesus no seu ministério terreno. Mas em um momento específico, Pedro se acha repreensível. Pedro está numa condição de hipocrisia. Enquanto com judeus ele agia como judeu, e quando com gentios ele era gentil. Então Paulo, sabendo dessa dissimulação que envolveu não só Pedro, mas outros irmãos, a Bíblia diz que Paulo confronta Pedro na cara. E Pedro aceita aquela correção, tanto é verdade que depois ele vai falar dos escritos de Paulo e vai dizer que ele ensina coisas difíceis de explicar, mas que são de fato verdade. Então, Pedro aceitou aquela correção e pôde mudar naquela área. Ele parou com dissimulação. Sabe, irmãos, motivados pelo amor de Deus, às vezes vai ser necessário dizer: para de fingir, irmão. Para de mentir, eu sei a verdade. Às vezes vai ser necessário confrontar pessoas nos seus posicionamentos, para que elas mudem. Alguém disse uma frase, eu achei fantástica: aquilo que você não identifica, você não trata, e aquilo que você não trata pode destruir você. Existem coisas que nós não identificamos, que estamos praticando como hábito de vida, até que alguém motivado pelo amor de Deus, inspirado pelo Espírito, vem e nos confronta naquela área, nos corrige sobre aquilo. Se nós acatarmos aquilo com mansidão, nós cresceremos. Se nós recebermos aquilo de maneira negativa, Deus nos deu uma grande oportunidade de mudança e nós não aproveitamos. Então o desejo de Deus, irmãos, é que haja de fato transformação na nossa vida, no nosso comportamento. Por isso a palavra vem e de diversas formas Deus vai falar conosco, na nossa leitura, na nossa meditação,
através de pessoas. Amém, queridos? Amém ou não amém? Então estou dizendo que uma das ações correspondentes ao amor é a correção. Diga comigo, correção. O pastor Janduí costuma sempre enfatizar que quando nos reunimos como igreja, haverá instruções, direções e correções da parte de Deus. Muitos gostam das instruções, celebram quando uma instrução divina vem. Muitos dançam quando uma direção chega, mas nem tanto quando uma correção acontece. Quando na verdade, irmãos, nós deveríamos celebrar as correções, porque correção livra da morte. Dependendo de onde nós estivermos dentro daquela prática, correção chegando pode nos livrar de um caminho sem volta. Amém, irmãos? Aleluia. Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12. Provérbios capítulo 3, versículos de número 11 e 12. Glória a Deus. Provérbios 3, 11 e 12. Diz: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Essa mesma escritura é citada em Hebreus, no capítulo 12, versículos 5 e 6. A Bíblia diz que o pai corrige ao filho a quem quer bem, aquele a quem ama. Quem não é corrigido, segundo a escritura, é bastardo e não filho. Então, quando uma correção vier da parte de Deus, eu e você temos que agradecer a Deus. Obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor está testificando que eu sou teu filho. Se não fôssemos de fato filhos, correríamos soltos. Mas por ser filhos, a palavra de Deus vem para nos salvar de diversas situações. Amém? Provérbios capítulo 13, versículo 24. Provérbios capítulo 13, versículo de número 24. Está escrito: quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Uau! Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. Está escrito na Bíblia King James atualizada dessa maneira. Provérbios 13, 24. Então alguém pode se negar a disciplinar e repreender um filho. Isso vai produzir um resultado desastroso. A Bíblia está dizendo que quem não disciplina e não repreende não ama. Então veja, correção, repreensão, disciplina é ação do amor. Lembra do início? O amor tem ações correspondentes. Diga comigo, o amor tem ações correspondentes. Amém? E uma das ações correspondentes do amor é correção, é disciplina, é essa repreensão necessária em momentos específicos da nossa vida. Dia desse eu estava conversando com uma pessoa e à medida que eu fui apontando algumas coisas, eu percebi um desconforto. E durante aquele desconforto, eu disse à pessoa: irmão, aquilo que não é remédio é vacina. Se não serve para você nesse momento, pode servir um dia. Então recebe. Vez por outra, você conhece o pastor Janduí? Ele carrega uma unção profética na vida. E vez por outra o pastor entra na sala, solta um rojão e sai. Em que sentido? Libera uma palavra que deixa você pensativo. Por vezes remédio, por outras vacina. Instruções da parte de Deus. Palavras que devem promover temor ao coração, para que não enveredemos por determinados caminhos que vão sabotar o plano que Deus tem para nós. Amém?
Então palavras virão antecipadamente. Lembra quando Caim estava para matar o irmão? Deus vem a ele e diz: o pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, cabe a você dominá-lo. Então veja, queridos, que a palavra de Deus virá, e correções virão, e repreensões virão, muitas vezes não apenas para corrigir rotas que nós já adentramos, mas para evitar que entremos nelas. Porque Deus já identificou a inclinação para aquilo. Vou dizer de novo: quando Deus identificar em nós uma inclinação para algo, a palavra de Deus pode vir para que você nem entre naquela situação. Uma correção divina, baseada naquilo que Deus viu dentro. Aquilo nem se evidenciou ainda em uma ação. Aquilo ainda está no âmbito dos pensamentos. Quantos de nós, irmãos, antes mesmo de cometermos alguns erros na vida, fomos alertados e alertados pelo Senhor? Eu me lembro de uma temporada onde estive falando sobre cuidado com as vozes que você está ouvindo. E uma das tônicas do Espírito para aquele tempo foi cuidado com assédio. Dentro daquele contexto, irmãos, lamentavelmente, por não ouvirem essa instrução divina, eu tive que tratar depois pessoas que caíram nisso. Meses depois, tivemos que empenhar grande esforço para tratar questões que aconteceram simplesmente pelo fato de não haver uma consideração à palavra e à correção que havia sido feita antecipadamente. Amém, irmãos? Quantos de nós vê o filho inclinado a colocar o dedo na tomada, e antes mesmo que ele ponha, a gente já está corrigindo, já está dizendo: se você colocar, vai acontecer isso. Semelhante ao que Deus fez com o filho Adão, no princípio. A Bíblia diz que Adão era filho de Deus. Lá no princípio, antes da queda, a Bíblia, falando de genealogia, diz que Adão era filho. Lá no princípio, Deus aborda Adão e diz: todas essas árvores aqui você pode comer. Dessa aqui, se você comer, certamente você vai morrer. Então, às vezes a palavra de Deus virá para evitar que entremos em situações que vão comprometer o plano, aquilo que Ele preparou para nós. Deus não quer que fiquemos de fora daquilo que Ele planejou para a nossa vida. Amém, irmãos? Aleluia. Então, abra comigo em Gálatas, capítulo 6, versículos 1 e 2. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. Antes de lermos, aproveitando o gancho do versículo que eu citei anteriormente, que diz: quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não ama, quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. Quero te encorajar, pai e mãe, a não ficar condenado quando for necessário corrigir filho. Às vezes nós prevaricamos. Os filhos de Eli morreram naquela condição porque não foram corrigidos. Quantos filhos de pessoas hoje têm morrido cedo por falta de correção dos pais? Estava ouvindo o testemunho de um homem de Deus que, corrigindo seu filho, foi visto. E alguém disse: eu vou chamar a polícia para você, porque você está corrigindo esse menino. Aí aquele homem disse assim:
quem pega dinheiro na carteira dos outros para você é o quê? E ele disse: ladrão. Ele disse: pois bem, eu estou batendo nele hoje para a polícia não bater nele amanhã. Então, se nós não fizermos o que é necessário em relação aos nossos filhos, amanhã o mundo vai freá-los. Então a Bíblia exorta que não devemos hesitar em corrigir. Não devemos pensar duas vezes. Quando for necessário, irmão, tem que fazer. Nem que vá para o quarto chorar depois. Mas tem que fazer. Com essa consciência, eu estou forjando um caráter. Eu estou cooperando com o crescimento de um indivíduo. O pastor Janduí falou de uma geração de cristal, que facilmente se quebra, inclusive quando é corrigido. Hoje, quando uma criança é corrigida, sabe o que ela faz? Ela diz: eu vou ligar para 190. Eu vou denunciar você. Existe um levante contra as autoridades constituídas por Deus, um espírito da desobediência operando nos homens. Mas não vai ser assim na nossa casa. Não será assim com os nossos filhos. Nós viveremos o tempo que foi declarado profeticamente: coração de filhos convertidos aos pais, e de pais aos filhos. Amém, irmãos? Aleluia. Então vamos ler Gálatas capítulo 6. Vamos caminhar para o final dessa ministração. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. Diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. A Bíblia está dizendo que se nós encontrarmos um irmão em alguma falta, nós que somos espirituais. Quem é o espiritual, irmão? O espiritual é aquele que anda na palavra. O espiritual é aquele que anda em amor. Não é aquele que anda alienado, alheio, voando. O espiritual é aquele que anda na palavra. O espiritual é aquele que anda no amor de Deus. Vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa, não jogar fora. Agora deixa eu dizer uma coisa: pessoas serão restauradas se elas se permitirem ser. Quem não aceita processo de restauração não vai ser restaurado. Quando alguém que precisa ser restaurado quer ditar as regras, não vai funcionar. Quem precisa ser restaurado tem que seguir as instruções. Não vai ser do jeito que ele quer, não vai ser do jeito que ele acha. Quem está na condição de restauração precisa aceitar a instrução de quem está trabalhando para a sua restauração. Às vezes nós nos deparamos com pessoas e abordamos e dizemos: você quer realmente que o seu casamento seja restaurado? Sim, quero. Então você precisa perdoar e esquecer. Não, mas ele fez isso em 1970, eu não posso deixar isso passar. Se quer restauração, tem que seguir as instruções de quem está trabalhando por ela. Amém, irmãos? Então alguém que está numa condição de fragilidade, está numa situação difícil, precisa aceitar, para que a palavra de fato possa produzir o resultado para o qual ela está sendo enviada. Por isso Tiago diz: tem que acatar com mansidão, para que a palavra salve. Amém? Acatar a palavra com mansidão. Então alguém que está nessa condição de necessidade de restauração, aquele que aplica esta restauração, ou faz esse trabalho para a restauração,
precisa ter em si um espírito de humildade. Não pode se colocar num patamar superior àquele que errou, porque amanhã a coisa pode se inverter. Ouvi uma história de um ministro que dizia de púlpito: quem adulterar nessa igreja vai ficar 10 anos em disciplina, afastado da comunhão. Sabe quem foi o próximo a adulterar? Ele. E ele teve que amargar os 10 anos afastado, porque não houve compaixão naquela fala. Ele não disse aquelas coisas arraigado no amor de Deus, com uma atitude correta. Então, uma situação aconteceu e ele mesmo acabou caindo naquela situação. Por isso a Bíblia diz: todavia cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Porque é exatamente isso. Alguém está lidando com um problema hoje, corrigindo alguém em uma situação, e amanhã pode estar sentado no banco dos réus. A situação pode se inverter. Então precisa haver uma atitude humilde ao tratar alguém que foi surpreendido numa falta. Dar oportunidade àquela pessoa de defesa. Amém, irmãos? Não apenas ouvir um lado só da história. Sabe que nós podemos nos equivocar quando ouvimos um lado só? Podemos julgar mal uma situação quando ouvimos um lado só. A Bíblia diz que Jesus, através do profeta messiânico, declara que ele não julgava por aquilo que via os olhos, nem por aquilo que ouvia os ouvidos. Era aqui dentro que Jesus analisava as questões. Não era segundo sentidos físicos, naturais, era segundo sentidos espirituais, que Jesus avaliava cada situação. Então, está dizendo que nós, se não estivermos nessa condição para sermos corrigidos, exortados e trabalhados para uma restauração, talvez estejamos na outra ponta. Vamos ser alguém que Deus vai contar para trabalhar a vida de outro. E quando isso acontecer, como é que nós devemos interagir? Com o amor de Deus, irmãos, com compaixão, com misericórdia. A Bíblia diz: vós que sois fortes. Quem é o forte biblicamente? É o mais maduro. Vós que sois fortes, suporte a fraqueza dos mais fracos. Suportar a fraqueza dos mais fracos, entender o processo das pessoas. Quando olhar para elas, lembrar do que está dito lá, aquele que começou boa obra em nós. Então, olha para ela e vê a plaquinha: está em obras. Aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. A pessoa está em processo, está crescendo, está avançando, e nessa jornada vai errar. Tiago disse: todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós, irmãos. Aleluia. Então a Bíblia diz que nós, estando nessa condição onde podemos restaurar alguém, cooperar com esse processo, devemos levar as cargas pesadas uns dos outros. Sabe, Deus está nos chamando para levar cargas, ou seja, para remover cargas dos ombros de pessoas e não colocar mais peso. E assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Nós aprendemos aqui através do pastor Adilson, há um domingo atrás pela manhã, sobre a lei do amor. A lei de Cristo, irmão, é a lei do amor. Se nós lidarmos com essas questões com uma atitude correta de coração, com espírito de humildade, com compaixão, com misericórdia, levando as cargas uns dos outros, a Bíblia diz que estaremos cumprindo a lei de Cristo. Diga: a lei de Cristo é a lei do amor. Amém, amados? Você recebe essa palavra? Eu particularmente tenho sido muito abençoado estudando para ensinar. Porque para ensinar precisamos estudar. E enquanto estudo, Deus ministra a minha vida. E como eu disse para você, semelhantemente a você, eu terei as minhas demandas no dia a dia para lidar. Eu também sou tentado a andar fora do amor de Deus. Eu te contei o testemunho do trem.
Agora eu pergunto, e isso não é para lhe trazer peso, e nem é para me vangloriar da minha reação naquele trem, mas eu pergunto, e você não precisa responder alto, responde para você mesmo: se fosse você que tivesse levado aquele coice no trem, como você teria reagido? Responda para você mesmo. Dependendo da resposta, precisamos nos arrepender. Amém, irmãos? Você pode ficar em pé. Aleluia. O amor terá ações e reações correspondentes. Tentações virão, situações virão, confrontos, oposições, perseguições, calúnias, difamações. Afinal de contas, irmãos, aquele que quer viver piedosamente em Cristo padecerá perseguição. O mundo vai pressionar, o mundo vai empurrar, o mundo vai querer fazer você perder a linha, mas eu e você podemos escolher: eu vou trilhar o caminho mais excelente. Feche os seus olhos, levante as suas mãos e rende graças ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua poderosa palavra, por aquilo que nós temos recebido nesses dias, Pai, por toda a instrução, direção e correção recebida. Eu te louvo pelo acréscimo do Senhor em nossas vidas. Eu te louvo porque fé tem vindo, Pai, para andarmos à altura dessa revelação. Obrigado porque nós vamos glorificar o teu nome praticando essas coisas. Seremos conhecidos como discípulos teus, amando uns aos outros. Os nossos relacionamentos, Pai, vão chamar a atenção das pessoas. Elas serão atraídas. Elas vão querer saber o que está operando no nosso meio. Elas vão desejar o que nós temos. Elas vão querer fazer parte dessa família, Senhor, quando elas virem o amor do Senhor fluindo entre nós. Elas chegarão e elas se sentirão no desejo de se inserirem nesse contexto, Pai. Obrigado. Obrigado porque este amor fluindo de nós, de uns para com os outros, um amor não fingido, Senhor, um amor sincero, um amor abnegado, renúncias sendo feitas por causa do amor, colocando o outro em primeiro lugar, antes mesmo de si, dando preferência ao outro, Senhor. Quando pessoas virem isso, elas ficarão estupefactas, Pai. Quando elas virem as nossas famílias andando em amor, pais andando em amor para com os filhos, filhos andando em amor para com os pais, elas vão dizer: eu quero uma família como a tua. O que eu faço? O que eu preciso fazer para viver isso? E nós teremos condições, Pai, de pela palavra e pelo exemplo orientar essas pessoas. Obrigado. Paulo disse a Timóteo: torna-te padrão para os fiéis no amor. Obrigado porque pessoas vão se levantar como sendo um padrão para outros, Pai, nessa área do amor. Vidas serão despertadas, atenção será chamada para a forma como nos amamos uns aos outros. Obrigado por um espírito, ou um senso, uma consciência de família sendo despertada no nosso meio. Obrigado por atritos sendo minimizados pelo óleo, pela unção do Espírito. Oh, e os relacionamentos fluindo graciosamente. A paz de Cristo imperando no nosso meio, Senhor. Obrigado. Longe de nós toda gritaria, toda maledicência, toda hipocrisia, tudo aquilo que atenta contra os relacionamentos. Cada um de nós escolhendo trilhar esse caminho, Pai, dia após dia. Mesmo diante de situações, de tentações, coisas que querem nos separar, sabemos que aquilo que nos une é maior que aquilo que nos separa. O teu amor, Senhor, sobressai. O teu amor é maior, é suficiente
para cobrir multidão de pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor, nos fazendo crescer. Obrigado por correções arraigadas do amor, promovendo crescimento, promovendo maturidade, promovendo mudanças. Oh, eu te agradeço por essa manhã, Senhor. Eu te agradeço pelo milagre da revelação, pelo milagre da abertura de olhos. Deixa eu dizer uma coisa, isso é tão milagre quanto um paralítico levantar da cadeira de rodas. A abertura de olhos é tão milagre quanto um cego enxergar. A abertura de olhos é tão milagre quanto um morto ressuscitar. Abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Isso é milagre. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos nossos olhos sendo abertos. Cada um de nós compreendendo esse assunto e decidindo, Pai, praticá-lo. Obrigado. Não seremos mais os mesmos. Estamos sendo acrescentados de glória em glória, de glória em glória, Senhor. Aleluia. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Canta ao Senhor.